glide slope, glide slope, glide slope. Seja muito bem-vindo a mais um Debriefing 67, o seu podcast, onde nós vamos falar de aviação, aviação do Brasil, mundo intergaláctico e aviação aqui do nosso glorioso MS. Eu sou o Guilherme Cardes e estamos aqui hoje com o Diego Paulino e o nosso convidado também, parte do nosso grupo aí de diretoria do Debriefing 67, que é diretoria. O nosso... Muito melhor, bom, né? eu Ficou bem melhor, né? Exatamente. Nosso queridíssimo Adriano Galindo, o galindíssimo da galera. Já pegou, né? Agora já era. E como vocês sabem, no último podcast eu errei no final, então pode escrever aí, o Cards errou no final que eu falei Briefing 67, mas é para isso que serve o projeto. A gente começa para errar de vez em quando, uma outra coisa ali, acolá, mas depois a gente começa a acertar. Então, Debriefing 67, eu não vou errar mais, eu prometo pra você. Coloca lá, Card, seu monstro, você errou. Não tem problema, eu aceito, tá? Não esquece de mandar pros seus amigos também da aviação, ou não da aviação, entusiastas, pessoas que têm interesse, porque o legal aqui é a gente poder conversar, papear, falar de alguma coisa que a gente gosta e ama, que é a aviação, beleza? E hoje estamos com Adriano Galindo. Galindo, obrigado por você ter topado falar um pouquinho da sua história hoje, né? E eu quero saber primeiro, para começar, como que você decidiu ser piloto? O que aconteceu na sua vida para você ser piloto? Eu quero ser piloto, o que aconteceu? Quero ser piloto de Seu avião. Seu pai era da NASA... Pai, quero ser piloto de avião. Pai, eu quero ser piloto de avião. Patrocinem aí pra te mim. deu uma mala de dinheiro e falou, vai meu filho, vai. Manda tudo. Não vou Deixou o porta-mala do carro de dinheiro e falou, vai, segue seu sonho. Vai lá dar seu dinheiro tudo de uma vez. E aí, quando deu 4 da manhã, tocou o despertador, você acordou. O que eu tô fazendo na minha vida? Olha pro lado e acordei. Recordei. Galindo, o que aconteceu na sua vida pra você querer ser piloto? Cara, então, tudo começou... Não sei aonde. A história começa muito bem contada, Muito bem contada, não lembro aonde. O enredo de Manuel Carlos, e não sei aonde. Então, cara, eu sempre tive um apreço pela aviação, apreço por avião, entendeu? E eu não sei nem de onde começou isso aí. Mas eu esse sempre... amor, assim, exatamente. Né? Eu não sei de onde começou, não, mas eu sempre gostei muito de avião. Sempre vi avião passando e gostava muito, entendeu? Mas não tinha contato. Pra mim parecia algo muito distante, assim. Gostava do negócio, sei lá, que nem ser... Quero ser piloto de Fórmula 1. É algo totalmente fora da nossa realidade. Eu quero ser, sei lá, astronauta, pisar em Marte, pisar na Lua. É muito distante, entendeu? É algo muito distante. Eu achava muito legal o avião, mas não sabia nem que existia um caminho pra chegar lá, entende? Não fazia ideia. Não fazia ideia. Pra mim, sei lá, era só marciano que voava avião, entendeu? Não era algo pra humano. E quando é que você começou a ir atrás de saber mais sobre isso? E aí, teve uma época, eu mudei de casa, moravam com meus pais na época, e eles mudaram para uma área, para uma região perto do aeroporto internacional, aqui de Campo Grande. Aqui de Campo Grande. Eu ia perguntar. E eu começava a ver ali os aviões na aproximação, decolando e tal. E falei, aquele barulhão, né, em cima de casa. Exatamente, porque assim, eu não sou aqui de Campo Grande, né, eu sou do Paraná, da região noroeste do Paraná ali, próximo de Maringá, no interior, e nunca tinha contato, não tem ninguém na minha família aqui. Que cidade exatamente? Paranavaí. Paranavaí. Isso, fica perto de Maringá, aqui quase na divisa já, e São Paulo. E você não via muito o avião? Não, lá é uma cidade bem pequena do interior, tem um não aeroporto. Não foi lá que você teve vontade de não ser foi lá. piloto? Não foi lá. E daí, assim, lá eu via muito pouco avião, né, e também eu era muito pequeno na época, mas mudando aqui para Campo Grande, eu nunca fui para a região próxima do aeroporto, não tinha vivência dessa região, morava muito mais na região central ali, né, então muito raramente eu vi um avião passando em cima da cidade, mas sempre gostei, sempre achei legal. E quando eu mudei para essa região próxima ao aeroporto, que eu tive muito mais contato. E aí descobri que ali tinha um aeroporto, comecei a visitar a região do aeroporto, na época ali não tinha a estrutura que tem hoje, a Duque de Caxias era muito mais básica assim, né? Rudimentar total, exatamente. Né? Tinha um trilho de trem que passava ali, entendeu? Então não tinha aquela orla pra chegar ali e assistir, sabe? Era só um mato mesmo ali. Mas mesmo assim eu ia pra lá. E comecei a assistir ali, começava a ver os aviões pousando, e da minha casa mesmo eu via. E achava muito legal, cara. Mesmo assim eu achava muito distante. E um dia, passeando ali pelo nosso queridíssimo camelódromo,
Eu Isso comprei... em que ano, mais ou menos? Mais ou menos em 2003, 2004. Você tava com quantos anos de idade? 20 anos, mais ou menos. E eu achei um CD originalíssimo lá do Flight Simulator. No Camelódromo, É. onde só vendem produtos originais. Com Não, todos hoje tem muita coisa original. Hoje tem, Tem. mas lá em 2003, assim, a minha mas- realidade é de São Paulo. Né? Em Isso, 2003 eu morava, eu sou do centro da cidade de São Paulo, e eu relativamente morava perto da 25 de março. Uhum. Então eu imagino que devia ser da mesma É. qualidade ali. Teve uma lá. época ali que era tinha muito CD pirata em tudo quanto é lugar, né? Música e vídeo e tal. Não, que absurdo. Que absurdo. As gerações hoje em dia jamais vão saber o que Sabe é um CD. que comprar um Vão saber CDR gravado com um monte de coisa legal. Exatamente. CDR de MP3. E aí, eles vão saber que quer pegar o CD da E e ficar limpando a camiseta pra... Exatamente. Ah, essa geração O meu não do Flight sabe. Simulator era assim, pra rodar. Tem que dar uma limpada, Não, né? beleza. E aí eu comprei lá um CDzinho do Flight Simulator 2000, fui pra casa, faceiro, cara, eu vou voar esse negócio. Só que pra mim era um jogo na época, entendeu? Porque eu comprava muitos jogos lá. Você não encarou isso como um simulador de fato, Não, porque tá não. no nome lá, mas É. um joguinho. Pra mim era um jogo de avião, entendeu? Mas eu já gostava muito, já olhava pra aviação com outros olhos, entendeu? Mas não sabia reconhecer isso. E aí comprei lá o Flight Simulator, o joguinho do Flight Simulator. O joguinho. O joguinho. Cheguei em casa e tal, e voando lá no tecladinho. E falei, cara, eu preciso de um manchezinho legal. Fui lá no Camelódromo novamente, comprei um manche lá de Original. Flight Simulator. O original também. Certeza. Não, mas era original da Cytec, pior Aí, ó, que tá é. vendo? É, o originalzinho da Cytec lá. Comprei E o... isso não é um merchan, mas poderia. Poderia, Se você viu, quiser fazer um Cytec? merchan com a gente, você entra em contato, por favor, tá? Exatamente, por Com gentileza. certeza. Comprei o manchezinho e comecei a gostar muito daquilo. Cara, comecei a achar muito legal voar. Só que assim, era aquela coisa Como é de... que você voava? O que você fez pra aprender a voar no simulador? Então, nessa época era assim, você ligava o simulador, escolhia uma pista, saiu com o avião lá, acelerou, decolou. Não tinha era noção assim, nenhuma, não tinha noção já tava nenhuma. ligado, É. já tava tudo show de bola. Exatamente. Partida acionada. É. Era aquele Partida bastão- control. bastãozinho, Adriano? Isso, bastãozinho. Legal. Partida no Ctrl E. Eu acho que era Aí, ó. Ctrl E, Alt E, não lembro. Aí, fuçando no simulador, eu achei lá que tinha umas aulinhas lá, ensinava a voar. Uma instrução. Uma instrução, tinha uma sequência de instruções Que lá. aeronave que você tava voando lá no Flight Simulator? Acho que era um Cessna, Pirate Flight Simulator. era um Cessna 182 que tava Aí, voando Que lá. legal, Skylane. E comecei a seguir essa sequenciazinha de aulas lá. Então ele ensinava a taxiar, ensinava o que era flap, atuar flap. Cara, tem um negócio aqui, eu nem sabia que existia flap na época, entendeu? E mostrava como a aeronave atuava, como que era decolar e tal. Cara, e fui aprendendo e comecei a gostar muito de estudar isso aí. E comecei a procurar mais informação. Onde você procurou a informação? Na internet, de escada na época. Lá em inclusive. 2003, Em quando só tinha mato na internet. Exatamente, só tinha mato na internet. Você achava num site que tava tudo escrito, não tinha vídeo nenhum, Exatamente, né? Tava todas as informações escritas. Era uns blogzinhos, assim, né? Que era tipo aquela tela toda azul com umas letras amarelas, assim. E... Naquela fonte bem chechelenta, né? Times New Roman. Né? Tinha um monte lá, né? Cara, era tipo isso. E fui aprendendo lá. E fui procurando mais informação, e fui gostando muito de estudar aquilo, sabe? Então você meio que estudou, se aprofundou nas informações antes mesmo de iniciar uma formação Não, de isso fato. muito antes, muitos anos antes. O que é louvável, né? Exatamente. Porque E nessa época, passou mais alguns anos, né? Eu voando ali e tal, trabalhava, chegava em casa Você e... trabalhava de quê nessa época? Na época eu era frentista. Trabalhava como frentista. E chegava em casa... Essa é uma informação nova mesmo. uma informação nova. Você que não sabe, esse é o segundo take do mesmo episódio, mas beleza. Depois a gente conta mais sobre isso, né? Depois a gente fala mais sobre isso. Você não tá preparado pra ouvir isso agora. Não rolou a história do frentista, né? Mas beleza. E chegava em casa à noite e voava, e cara, eu gostava muito daquilo, porque eu via os aviões de verdade passando, e aí eu ficava voando o avião lá, sabe? Começou a construir a sua ponte entre não faço parte desse mundo pra... Isso, exatamente. Agora tá começando a fazer sentido. Começando a fazer sentido. E, cara, eu vi que era uma coisa muito legal, comecei a gostar muito daquilo, comecei a gostar muito. Fui procurando mais informação, e eu vi que cada vez que eu procurava mais, existia mais informação. Aí eu vi que comecei a estudar os instrumentos, para que funcionava cada instrumento. Eu comecei altímetro, velocímetro, climb, comecei a estudar. De repente eu vi uns instrumentos lá que eu não conhecia. Para que serve isso daqui? Ah, isso aqui eu posso, sei lá, bloquear um VOR, pegar uma antena. Mas o que é antena? Fui procurando informação.
Cheguei Você ao chegou a ponto- aprender ADF, NDB? Cara, Nossa. tudo. Lembra do Tudo. NDB 270 Aham. do Internacional? Lembro, tinha um NDB que ficava perto do CDB lá, né? Tinha um NDBzinho quase na final ali. Não lembro se era 3, 1330, não lembro, cara. 330, não lembro. É. Mas eles A começaram a frequência. aprender sobre navegação rádio sem nem ser piloto. Não, cara, eu nunca tinha na minha vida encostado num avião. Porque assim, na realidade que eu venho, a gente não viajava de avião. Na verdade, nessa época, a aviação que é hoje, não existia. Entendeu? Não existia essa... Aliás, quando é que foi a primeira vez que você voou de avião? Quando eu já tava fazendo estágio de mecânico. Mecânico de avião. Mecânico de E avião. você, quando é que foi a primeira vez que você voou de avião? Primeira vez, cara. No PP. Eu nunca tinha No voado. PP. Nunca tinha Sério, no voado. PP? É, eu cheguei lá, não sabia nem. Não tinha. Porque o que eu queria só salientar é uma coisa que você falou que é muito real. Como a gente tem mais ou menos a mesma idade, nós nascemos nos anos 80, né? Não é da nossa realidade ter viajado de avião quando criança. É. Não. Não era da minha. Não. Eu só fui voar a primeira vez quando eu entrei na academia da Força Aérea e o meu primeiro voo era pra saltar de paraquedas. Nossa Então eu senhora. nem vi o pouso. É, eu saltei de Olha só, paraquedas. olha Foi Ai, assim, cara. era um estágio de emergência, salto de emergência. louco. Então, você não tinha voado antes da Não. vida, tava lá aprendendo a voar, sabia já que era o VOR, o NDB. Não, cara, então nessa época eu sabia comecei a procurar tanta informação e eu descobri uma rede de pessoas que voam simulador. Aí você instalava um pluginzinho lá e tal. Quem voa simulador deve conhecer dessa época aí, Val, essas coisas aí. E você podia ou voar ou simular. Só que assim, o negócio era tão organizado que você tinha que seguir as regras do mundo real lá dentro do simulador. Que legal. Entendeu? Então você se conectava dentro de uma rede e você, sei lá, eu vou voar de Campo Grande a Dourados. Você tinha que fazer plano de voo, Tinha tudo. tinha Fonia. que fazer tudo, tinha que fazer fonia. Às vezes tinha controlador. Em lugares menores assim, geralmente não tinha controlador, mas Terminal São Paulo, Rio de Janeiro, Mas era um Brasília. grupo de pessoas entusiastas da aviação. Isso, no mundo. Se eu Isso não, é se eu não me mundial. engano, tinha até um negócio de fazer carreira lá, né? De voar nas companhias, né? Você juntava horas de voo, você fazia experiência e podia voar, porque tinha assim, sei lá, a TAM Linhas Aéreas dentro do simulador, a TAM Simulador, Uau. a Gol, a Trip, todas as empresas aéreas tinham, então era um negócio extremamente organizado. E nisso, se você tivesse interesse em voar sério lá dentro, eles forneciam material para você estudar. Então eles E aí tinham você um blog estudava algo real, né? real. Então assim, você estudava o material que eles forneciam, que é um material assim baseado no mundo real. Então todas as regras, por exemplo, dentro do Brasil, todas as regras na época do DAC, depois virou ANAC, tinha que estudar os RIBAC tudinho, entendeu? Para saber procedimento, tinha que estudar tudo. E cara, eu me afundei naquilo. E por puro prazer, assim. puro Queria prazer. entender mais da Isso, aviação. quanto mais eu estudava, mais eu queria entender. Eu queria entender esse mundo. Eu falei, cara, isso é muito legal. E comecei a voar por instrumento. E comecei a fazer aproximação por instrumento. Todas as aproximações que existiam na época eu conseguia fazer. Na época, assim, o RNAV ainda estava começando, né? Na verdade, nem era popular ainda. Voava-se muito só VOR, né? E aproximação VOR ou ILS. E eu fazia todos os procedimentos de VOR, de Isso aproximação. muito antes de começar a formação. Não, isso muito antes. E Muito, quando muito é que você antes. falou, beleza, agora eu quero ser piloto de verdade. Gostei aqui da brincadeira, mas agora essa brincadeira quero que seja real. Nessa época, eu ainda não me via dentro da aviação, assim. Eu achava ainda que era muito distante. Não sabia nem como fazer para me tornar um piloto. Que existe muita gente ainda que tem essa dificuldade, né? Hoje. Tem gente que não sabe que caminho trilhar, por onde eu começo. Né? Porque eu não consigo chegar numa faculdade, numa federal da vida, e chegar lá e falar assim, eu quero me fazer vestibular para piloto. Não tem isso. Não né? tem. Mas que você vai Nem no encontrar banco você pode chegar e falar, quero fazer um empréstimo pra pagar minhas horas de voo. Exatamente. Não dá, né? Você acha hoje ciências aeronáuticas, né? É o mais próximo que você consegue achar, mas são específicos, né? São poucas faculdades que tem. É muito específico. Então, assim, não tem muito contato. E eu descobri um dia que existia uma escola em Campo Grande que dava aula para pessoas na aviação. Tinha curso de piloto, Escola de mecânico, aviação uma civil. escola de aviação. E aí eu fui buscar mais informação. Fui lá e tal, fui na secretaria, procurei informação, vi quanto que era para me formar. E eu vi que realmente tinha que despender muito dinheiro.
Pra fazer Porque o quê? você foi perguntar pra ser piloto. Pra ser piloto. E aí falaram, ó, o teórico é tanto, o Exatamente. prático é tanto. E quando falou prático, você tirou a faquinha e falou, ah, não, Exatamente. esqueceu. Exatamente. E especificamente nessa época eu tava desempregado. Porque eu fui tentar vir em outra cidade, não deu certo, voltei. E aí eu precisei traçar um plano. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra chegar lá. E pesquisando, eu vi que muita gente fazia uma escada dentro da aviação, entendeu? Se você não tivesse um contato primário, ali não tivesse alguém dentro da família, ou tivesse muito dinheiro já para se lançar dentro do mercado, você poderia, por uma escadinha, entrar lá dentro. E Qual que foi o teu plano, então? então, aí meu plano, eu vi que existia o curso de mecânico primeiro, entendeu? Eu falei, cara, de repente eu posso ser mecânico, porque essa área de mecânica de engenharia sempre me atraiu também. Eu falei, bom, posso ser mecânico, entrar dentro de uma empresa, seja da executiva, da aviação comercial, e lá dentro eu posso, de repente, começar a conhecer pessoas e voar lá dentro. Fazer meu curso de piloto e até bancar o curso de piloto, porque de repente como mecânico eu consigo Então pensa na carreira ganhar. de mecânico pra Isso, bancar suas horas e aí você paralelamente atingir as carteiras necessárias para você ser piloto na empresa. exatamente. E até para bancar, né? Porque como mecânico eu de repente poderia ganhar mais do que eu ganharia aqui fora, trabalhando, Exatamente. entende? E tracei um plano. E Quanto tempo foi de curso? Foram 2 anos de curso, mas eu precisava do emprego primeiro. Então primeiro eu fiz um curso de barman, que eu precisava de uma profissão. Depois de ser frentista. Depois de ser frentista. O cara é diferente. O cara é diferente. É diferente. Eu precisava traçar um plano. Então eu precisava de um emprego que me trouxesse pelo menos uma renda média ali, um pouco acima da média, né? Então eu vi ali que tinha um curso gratuito lá de garçom e um de barman. Sempre gostei de beber, então eu acho que o de barman era melhor. Ele diz que ele gosta de crianças pequenas, abaixo de 2 anos, bebês. É Não, isso que ele Isso, gosta. exatamente. É o meu filho. E dando essa deixa aí, eu já vou. Na época teve uma parte do período da aviação que eu fiquei desempregado ali, né? E aí eu tenho um compadre que ele tem um buffet, cara, em Três Lagoas. É. E ele falou, Dieguinho, final do ano, muita festa. Falou, cara, você não me ajuda, né, nas festas aí? Eu te ensino você a fazer uns coquetéis e tal, pra você fazer. Falei, cara, beleza, vamos lá, né? Precisando de grana, pô, parado. Uhum. Cheguei lá, ele me ensinou a fazer como é que fazia os coquetéis, só que eu com medo de chegar o coquetel ruim pessoal, né? Tem que Pro checar como é que tá, falei, vou né? checar, pá. Isso começava a festa. Toda. A festa começava lá 8 horas da noite, 10 horas da noite e acabava 4 horas da manhã, rapaz. Tira o barman de lá. Não, 4 horas da manhã. maluco já. Provava todas, provava 4 horas todas. da manhã, faltou ele que falou, vou começar a cobrar o convite seu. Aí você vai... Ele foi o que mais bebeu na Mas tem festa. que ir provando, Adriano. Então é bom essa questão do É. barman também, né, cara? E Então, aí, aí como barman, você conseguiu ter uma renda que você precisava Isso. para pagar o curso de mecânico. Isso, comecei Então, a trabalhar a como barman. escadinha da aviação foi muito antes de entrar na aviação. Foi muito Falou, antes. vou fazer o curso de barman. Exatamente. Trabalhando como barman, vou fazer o curso de mecânico. Uhum. E aí, depois, trabalhando como mecânico, eu vou pagar minhas horas de voo. Exatamente. E essa foi a escada que você Foi a pensou. escada que eu pensei. E até, já pulando um pouco pra frente aqui, quando eu me casei, que é algo que a gente vai falar depois, eu fui arrumar minhas coisas pra ir pra minha casa e tal lá. E achei um caderno dessa época de barman, que já fazia, sei lá, 6, 7, 8 Receita. anos ou mais. E tinha uma parte teórica do curso que foi com uma psicóloga, então ela falava pra você colocar assim, como você se vê daqui a 2 anos, como você se vê daqui a 5 anos. E eu já tava na aviação nessa época, achei esse caderno e tava lá assim, entrar numa empresa aérea, ser mecânico de avião, ser piloto de avião, como eu me via daqui a 10 anos. Que legal. Bacana. Cara, eu achei isso, sei lá, 6, 7 anos depois. E agora voltando à época Aí você de entrou no curso lá barman, de... entrei no curso de mecânico e foi aí que eu conheci o Diego lá. Comecei o curso de mecânico pensando em trabalhar como mecânico e entrar numa empresa para conseguir ser piloto e tal, né? Para pagar as horas. E nessa época eu conheci o Diego lá que fazia o curso de piloto privado, né, Diego? É isso aí. Eu tinha uma bizinha. Que é o padrão aqui, Uma né? bizinha- Só eu não tinha Uma bizinha sem basicamente. preta, né, Adrianão? É. O banco era branco. Banco branco, é uma bizinha top Ó, lá. depois da última gravação, eu descobri que a bis do Diego existe e está na família dele até hoje. Tá. Até a hoje. minha era A cento- tua bis tá aí também? Não, a minha bis faz muito Já tempo. foi que embora. Só que ele não fez o que eu fiz, né, cara? Andar 330 km de bis, né? Três Nossa, Lagoas, eu não tinha essa coragem, não. E colocar gasolina na E colocar na garrafa gasolina no... PET. É isso aí. Eu não tinha essa coragem, não. E daí eu pegava, porque eu trabalhava à noite, e o mercado na época era tão aquecido da aviação, que eu fui começar o curso de mecânico e tinham 2 turmas. E daí uma turma que era à noite, precisaram jogar pra tarde,
de tanta gente que tinha fazendo curso na época. E Isso eu em decidi... 2000 e eu não me lembro agora, 7, 8, por aí. Ou mais, né? Quando nós conheceu? 2009, Drenão? Será que já era tudo isso? Era. Quando eu te conheci, eu entrei na Fly em janeiro de 2009, cara. Então e acabou foi. meu curso lá, acho que abril. O PP. É. É, por aí. É que, não sei se você lembra, mas uma época, quando acabou o curso, ainda fiquei um tempo aqui, ainda estudando para ir prestar a banca, né? Eu não me lembro direito, assim, o ano, sabe? Mas eu comecei a... Era uma época bem aquecida. Era uma época bem aquecida. Então eu fui pro... Aí As sala escolas era- lotavam, né? A escola era lotada. E eu fui pra turma da tarde justamente para dar conta de trabalhar à noite. E eu chegava mais cedo lá, encontrava ele e os guri que trabalhavam lá embaixo, moravam lá embaixo no alojamento. A gente ficava estudando, voando Flight Simulator, trocando informação, porque eu tinha muito conhecimento técnico. Eu estava adquirindo conhecimento técnico, na verdade, na época, que era bom para eles. E eles estavam aprendendo coisas sobre voar, que era muito interessante para mim. Então a gente sempre, sabe, se aproximou muito nessa época. E fiz os cursos de mecânico. Né? Tirei todas as minhas habilitações. E na sequência já comecei o de piloto. Já Você terminou o curso de mecânico? 2 anos de curso de mecânico? 2 anos e já emendei o PP. Você emendou o PP antes de fazer a banca de mecânico? Não, eu fui fazendo no caminho. Assim, eu fazia porque, até para quem não sabe, a carreira de mecânico ela começa assim, você faz primeiro um curso básico, entendeu? Que abrange ali os conhecimentos básicos técnicos sobre avião. E depois você tem que fazer 3 habilitações. Uma específica para trabalhar com motor, que é o GMP. Uma para trabalhar com partes de célula, que é a estrutura, ar-condicionado, pneumático, hidráulico e tal. E um só para aviônica, que é eletrônica e a parte de instrumentação do avião. Entendeu? Então você pode fazer ou uma habilitação só ou todas. Uma, Então, 2 ou 3. Os 2 anos que Foram os você fez, 4 módulos. Foram 4 semestres. Isso. O primeiro é o geralzão, o Geralzão. segundo é de Isso. motor. Não, o outro- segundo, o terceiro e o quarto não tem uma ordem, mas você tem que ter o básico pelo menos. Você pode, por exemplo, sei lá, fazer o básico e o célula. Eu quero trabalhar só com... Em um ano termina o curso. eu quero o ser curso. chapeador de avião, trabalhar só com estrutura. Eu vou e faço básico e célula e pronto. E aí você Adriano. fez os 3. E você, assim, no caso que você falou, você faz o básico, aí o cara poder fazer o básico e fazer o aviônicos, por exemplo? Pode. Ah, eu entendi. quero trabalhar só com instrumento. Eu conheço um cara que trabalha, inclusive é o Odair lá. Odair. Odair. Muito bom. Ele tem aviônica e ele focou só na aviônica. Porque ele mexe fez só com o instrumento. básico. e Eu não sei aviônica. dizer hoje se ele tem só aviônica, mas eu conheci ele na aviônica. Eu fiz curso de aviônica com ele e ele trabalha só com instrumentação de avião, entendeu? Então é o foco dele, porque é o que E ele muito sabe. bom, porque ele já instalou equipamento pra gente, então às vezes tem algum É o que problema. Tá do lado lá da Alfa? Isso. Ele é um cara fera. Top. Até você viu um vídeo esses dias, não foi? Onde foi? Eu encontramos o Odair. Não lembro. Eu também. Não lembro. Mas Não, ele mora e perto esse é da o minha legal casa. da aviação aqui no MS, né? A gente tá falando aqui os nomes e tal, mas aí, no final todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Entendeu? Ah, fulano de tal, que você conhece o outro. É isso aí, né? Mas então, o cara ele pode fazer ou uma habilitação só, ou tira todas, entendeu? E Foi o você meu tirou caso, todas? eu tirei todas. E aí você foi estudando pra banca ao mesmo tempo que estudando pra PP. Eu fiz Não, básico. tem que bater palma esse pro tu cara. merece. O que eu fiz? Eu fiz Cara, o básico, sensacional. fiz o básico, fiz GMP. Aí quando eu terminei GMP, eu já me inscrevi em célula e já fui estudando pra banca de GMP. Aí no meio do célula eu fiz a banca de GMP. Aí terminei célula, comecei a fazer aviônica estudando pra banca de célula. Fiz banca de célula no meio da aviônica. Aí terminei a aviônica Saiu com as 3 com as 3. Aí terminei a aviônica, comecei o PP estudando pra aviônica. Aí terminei o PP, comecei a voar. Não, na verdade eu fui estudar pra banca de PP e já começando o PC também. Aí fui fazer o teórico de Você PC. fez teórico de PC Fiz já? teórico de PC. Que legal. Então fui emendando um no outro, atrás do outro, já fui voando também, já fiz a banca de PP. Você chegou a pagar suas horas de voo como? Então, Como barman? Não. Modelo? Daí, Nas quando horas vagas? Porque afinal é o Galindo. Galinha. Galindo é galindíssimo. Meu Aí Deus. já sabe. Na verdade, eu trabalhei como barman nesses 2 anos do curso de mecânico. Quando eu terminei a aviônica, eu saí desse emprego e foquei ali só em estudar para aviônica, porque é um módulo mais difícil. Tanto que poucas pessoas têm. É muito difícil mesmo. A parte eletrônica ele pega muito, sabe? E depois que eu passei em aviônica, que eu fui começar o teórico de PP, eu consegui um emprego numa empresa de engenharia. Fiquei 4 anos lá. E nessa época dessa empresa de engenharia, eu paguei os PP e o PC e boa parte das horas de voo.
E meu pai me ajudou muito, né? Meus pais me As horas ajudaram de voo muito. do PP, pelo menos. Do PP. Meus pais me ajudaram muito também, bancando um pouco das horas pra mim, eu paguei um pouco das horas também, tinha custo de locomoção, você sabe como que é, né? Sim. É bastante coisa. Você falou que você veio do Paraná pra cá, mas seus pais vieram juntos. Não, eu vim por conta deles. Entendi. Meu pai veio trabalhar aqui nessa época eu tinha 13 anos, então Então você eu veio vim junto novinho com a pra família, cá. isso. Há muito Legal, tempo. né? Legal. E aí você então conseguiu pagar as horas de voo nessa fase aí que você estava Nessa trabalhando na fase, empresa de exatamente. engenharia. Aí Beleza. foi mais ou menos um ano ali voando, porque eu não conseguia pagar tudo de uma vez, né? Sim. E eu peguei uma época também de muito mau tempo, então assim, cancelava muito voo por causa de mau tempo. Mais ou Conseguiu menos checar um o ano. PP. Consegui checar o PP. Começou a fazer horas de PC depois? Não, parei no PP. Parou no PP. Parei no PP. Isso lá em começo de 2010? Não, por eu aí? chequei o PP em 2011. Em 2011. 2011. E Beleza. isso aguardando uma vaga dentro da aviação como mecânico. Quando já. que você foi contratado como mecânico? 2012. E como é que foi esse processo? Então, eu já tinha passado por algumas empresas, tinha feito entrevista em algumas empresas, mas assim, eu tava esperando a melhor oportunidade, entendeu? Porque assim, eu queria mesmo crescer dentro da aviação, eu queria obter conhecimento, e na época eu não estava disposto a mudar de vida assim muito para fora, porque como eu já estava fazendo hora de voo aqui, tinha intenção de continuar meu PC, entendeu? Eu já tinha um encaminhamento aqui dentro da cidade, as oportunidades que apareceram para mim foram muito longe daqui. Então assim, botando na ponta do lápis o custo de vida, o quanto eu ia ganhar... E o fato de você ter as 3 bancas de Exatamente, mecânico, te daria mais oportunidades? Exatamente. Melhores oportunidades para Melhores agarrar? oportunidades. Então assim, não valeria a pena pro que eu tinha na época e pro que eu ia ter que passar. O quanto eu ia ganhar, entendeu? Então, apareceram 2 oportunidades, eu fiz entrevista em 3 empresas, 2 me deram oportunidade, mas não foram oportunidades que eu não quis. E até na época muita gente falava assim, você tem que entrar logo para aquecer carteira, não sei o quê. Cara, Como assim aquecer carteira? aquecer carteira é assim, você entra porque você entra como auxiliar dentro Certo. da manutenção. Então assim, como piloto, você tira a teoria, né? Você faz a banca teórica e depois começa a voar como piloto em instrução. Certo. Você não é comandante, Sim. certo? E você precisa checar para virar comandante, entendeu? Então você precisa desse tempo de maturação para virar um piloto. Na mecânica a mesma coisa. Eu fiz a parte teórica, mas cara, eu nunca encostei num avião. Eu não posso chegar e poxa, isso aqui tá em Já pane. começa a trabalhar de vez, né? Ó, isso aqui- Assumir a responsabilidade. Isso aqui tá em pane, eu tenho certeza que eu consigo trocar isso aqui, liberar o avião para voo e tá tudo seguro. Não, eu preciso Não é assim. desse tempo de conhecimento, de maturação, entendeu? Então, isso é que é ser carteira. Eu vou entrar dentro de uma empresa e eu vou trabalhar como CCT, que CCT é Certificado de Conhecimento Técnico, entendeu? Então, a ANAC me certifica que eu tenho um conhecimento técnico, teórico, só para eu trabalhar dentro da área, porém eu preciso de 3 anos de experiência para poder checar, igual um piloto. E aí que eu vou virar Você o não fazia comandante. ideia disso. E aí que eu vou virar o comandante, só que dentro da manutenção, aí que eu vou virar técnico de manutenção. Depois Entendi. desses 3 anos, aí eu vou fazer um cheque na ANAC para comprovar a minha experiência aí no avião que eu trabalho. E o conhecimento adquirido que você teve na empresa. Exatamente. E aí, com esse conhecimento técnico, é que eu vou poder virar um técnico de manutenção. Entendeu? Adrianão, e me diz uma coisa, nós pilotos a gente faz o recheque todo ano, IFR, por exemplo, o mono a cada 2 anos, o multi. Uhum. E vocês, tem uma questão de fazer uma revalidação de carteira ou não? Então, a nossa carteira ela é válida por 2 ou 3 anos, eu acho que é 2 anos, a carteira de mecânico. Certo. Como eu estou atuando dentro de uma empresa, e eu tenho carteira assinada, eu atuo dentro da empresa, a própria empresa, ela comprova perante a ANAC a minha experiência, que eu estou lá dentro, trabalhando, Ativo. e ela mesma renova a minha carteira. Entendi. Ela mesma renova. Se eu estivesse trabalhando por conta, fazendo freelance, por exemplo, eu teria que fazer esse processo. Mas a empresa ela já faz esse processo automaticamente para mim. Porém, para eu trabalhar no equipamento que eu trabalho, eu tenho um curso do equipamento. Entendeu? Como Entendi. se fosse ali o Ground School, por exemplo. Entendeu? Eu tenho o curso que a gente chama de Ramp Transit, que é o curso do avião, para eu trabalhar nele. Certo. E esse Ramp Transit é válido por 3 anos também. Então, Interessante. Legal. eu tenho que ir lá e refazer o curso, só que o curso de revalidação é mais simples do que o curso inicial, por exemplo. O curso inicial ele é muito mais tenso. Foram 15 dias, todos os dias de teórico, 8 horas por dia, só para fazer. E eu já tinha alguns cursos antes, né? Mas o Ramp Transit é um curso, ele é bem pesado, ele é extenso e 15 dias de aula
E daí agora eu faço uma revalidação a cada 3 anos, mas é um curso muito mais curto, entendeu? Você tem que assistir o curso de novo e fazer prova, é isso? Exatamente. Que legal. Galindíssimo. Mas você falou que era um plano de escadinha. Uhum. Teu plano, então, você se tornou mecânico depois de quanto tempo que você se formou mecânico? Você foi Fui contratado atuar. pela linha depois de quanto tempo de ter terminado o curso? De ter terminado o curso foram 4 anos de espera. Legal. Trabalhando nessa empresa de engenharia, fazendo curso de piloto, fazendo teórico de PC e tal, aguardando uma vaga e consegui uma vaga numa empresa aérea. E Que é que você trabalha até que hoje? eu trabalho até hoje. Já há quanto tempo? Já estou há 11 anos. 11, ou seja, Um pouquinho, né? só um pouquinho, já está é. sabendo bastante. É. E a tua ideia é continuar voando para um dia você sair da área da mecânica e ir para a área da aviação, como piloto, trabalhar como piloto. Esse é teu plano. A minha intenção na época, quando eu entrei, era justamente já o mais rápido possível fazer as horas de PC e voar, ir para ali, entendeu? Só que quando eu entrei, eu me envolvi tanto ali com o conhecimento que eu estava adquirindo de uma aeronave nova, uma aeronave de grande porte, e eu vi que esse Por conhecimento... acaso era o 737? Era o 737. Não acredito. Escreva nos comentários que empresa que ele trabalha. Duvido você descobrir. Duvido! Não, tem 2 que operam 737 aqui. Então, Transporta passageiro? As 2 transportam. E as 2 transporta carga também. Pro Mercado Livre também. As 2. E... Vou começar a fazer uns joguinhos aqui, pra ver quem acerta Quem as acerta. coisas. Se fosse ao vivo, né, seria Aí, até mais se você fácil. acertar, você vai ganhar um Pix. Mandou bem. É de 10 centavos, mas vai. Não deixa de ser, né? Um Pix. Antes de taxar. E, cara, eu vi que aquele conhecimento ia me agregar tanto no futuro, que eu fui me envolvendo tanto com esse conhecimento, que eu pensei na época, cara, eu vou ser o melhor mecânico que eu posso ser hoje, o melhor profissional que eu posso ser, eu vou ter esses 3 anos de maturação, vou tirar minha carteira, vou checar para ser um técnico de manutenção, vou aprender o máximo que eu puder nessa aeronave, que quando eu chegar lá na frente, e assim, eu ainda precisava juntar muito dinheiro para fazer o PC, entendeu? Então você resolveu investir na carreira que você já tinha abraçado antes. Exatamente. Você só mergulhou mais nos estudos, se aprofundou naquilo que você já Sim. estava, para você também poder entregar um trabalho melhor. Exatamente. Então, o que é muito louvável, porque afinal Uhum. você foi contratado para aquela área e você está se entregando para ser o melhor que você pode ser para a empresa. Tenho Exatamente. certeza que a empresa ficou muito agradecida por isso. Muito agradecida. E na época eu comecei a me envolver bastante, estudando, para checar também. E conheci minha esposa na aviação, e aí casei, bem rápido inclusive. Foram 5 meses de namoro e já casamos. Ganhei de Caramba. você. Ganhou de mim? Ganhei de você. Não, velho. ganhou a história Ah, dele. é verdade que ele contou aqui. É, né? Ele- 3 mas a você 4 casou, meses eu já? já casei. Não, mas já... você casou já, não casou, né? Casei porque eu vim morar com a mulher, velho. Nós É, mudamos de 3 mas a não, 4 eles pra se cá, mudaram velho. de cidade É, mas e já foram morar junto, é É, casamento. morar. Casamento. Né? E conheci minha E esposa. depois que casei. conheceu a tua esposa, o processo de decisão muda. Muda, né? exatamente. Nós 3 somos casados, a gente sabe que o processo muda, né? Pera aí. Somos casados com mulheres diferentes. Ah, é né? isso. Não é Pra não que pensar que nós somos um trisal. Trisal, Não, nós não é. somos um trisal. Cada um é. tem sua Cada um esposa. tem sua esposa, tá num- entendeu? Cada um é casado com uma Porque mulher diferente. imagina um corte Que desse fique aí, claro. você É, falando, então. nós 3 somos casados. Não, nós Acho que eu vou todos fazer um somos- corte disso aí. É, Vocês isso vão- aí. Nós cara. todos somos casados com mulheres diferentes. E Que fique bem claro. depois, Que fique bem depois eu quero ver o que tá escrito naquela aliança ali, que tá escrito Galinda. Ah, Galindão, Diego Paulino, pô, baixaria. Sabe muita gente aí. Eu, hein? É, Então, 3 anos lá estudando, Exatamente. né? Dando o seu melhor para ser o melhor mecânico que você pudesse, tirar aquela carteira que você explicou que Isso. tem essa carteira que é o cheque operacional ali. Isso, exatamente. E aí você acabou conhecendo tua esposa e aí as Isso. coisas da vida acontecem e Começamos a planejar nossa vida e construir Sim. nossa casa, comprar as coisas e fomos envolvendo ali com o processo ali da vida de casal. Entramos na faculdade também, eu sempre quis fazer engenharia, entrei na Que faculdade legal. de engenharia, mas nunca abandonei o sonho de ser piloto. Por mais que o tempo passou, entendeu? E ainda tenho essa intenção
porque é algo que eu gosto muito de fazer. Sempre tive esse sonho. Esse ainda é teu objetivo. Sim. É você migrar da área de mecânica, que você já se aprofundou, você já se entregou, 11 anos de empresa. Ou talvez nem migrar, cara, porque o meu conhecimento hoje técnico é tão grande perto de quando eu comecei, entendeu? Que eu ainda posso contribuir muito para a aviação com o conhecimento que eu tenho. Então eu posso me manter dentro da empresa como técnico, posso dar instrução, mesmo voando eu posso dar instrução dentro da empresa, ou posso ir para uma outra empresa. Você poderia ser piloto na empresa e dar instrução na parte de mecânica? Sim, com certeza. Isso é possível? É possível. Dentro da instrução... Na empresa que o pessoal ali vai escrever aqui embaixo que é? Dentro da empresa tem muitos instrutores, inclusive a gente tem um curso lá de CRM que aproxima as áreas dentro da empresa, que os instrutores geralmente são comissários que se formaram em psicologia e dão curso de CRM. Então eles aproveitam os outros conhecimentos que os profissionais que já trabalham lá têm. Sim, com certeza. Que bacana. Se você pudesse encontrar um cara hoje que é como você foi lá no passado, uma pessoa que viu a aviação como se fosse outro mundo, o que você diria pra esse cara hoje? Ou pra essa garota hoje? O que eu diria? Pra pessoa focar muito em estudo. Muito importante, cara. Muito importante. Aviação... eu até brinco que piloto que não estuda acaba dando ruim, né? Então tem que estudar. Porque a aviação assim, ela é muito complexa, né? Então, se a pessoa ela não se importar com o estudo, não tiver o máximo de conhecimento técnico que ela puder, ela não se desenvolve. Destaca. Essa não se desenvolve. Eu acho que pilotar... Isso em todas as áreas da aviação, né? Todas as áreas. Porque assim, uma coisa é você ligar o avião e sair voando, entendeu? Se igual nada no acontecer, Flight Simulator, Pirate Flight Simulator lá que tinha lá em 2003. Exatamente. Se nada acontecer no caminho, se você souber ligar o avião, voar e pousar em segurança e nada acontecer no caminho, beleza. Mas se em algum momento você tiver que tomar uma decisão e você não tiver conhecimento técnico, não tiver bagagem, não tiver estudo para você tomar essa decisão, você vai se dar mal, cara. Muita gente se dá mal por causa disso também. Ou seja, o número 1 é estudar muito. É estudar muito. Esteja pronto para estudar muito. Esteja pronto para estudar muito. Isso vai aproximar o cara que não sabe nada da aviação com que acha que está longe em outro mundo, para um cara começar a sentir aquilo mais próximo. Exatamente. E eu acho também que a pessoa ela tem que, e é algo que não é muito agradável de falar. Que beleza! Que beleza. Vai lá. Que a pessoa ela tem que ter certeza do que ela quer. Se ela realmente quer entrar na aviação, porque eu vejo que a área da aviação é uma área muito dinâmica. É como a área da saúde, por exemplo. A pessoa ela decide ser um médico, ela tem que estar disposta a fazer plantão, por exemplo, a trabalhar no final também. de semana, a se entregar totalmente à sua profissão. E a aviação também é assim, seja ela aviação executiva, seja ela aviação comercial, a aviação ela funciona 24 horas. Ou na aviação executiva é o seu patrão que te liga e fala assim, a gente vai voar amanhã cedo, 4 horas da manhã eu quero o avião funcionando, entendeu? Ou de repente liga de última hora, aconteceu tal coisa. Ou de repente o cara que trabalha ali na aviação médico hospitalar ali que carrega, sabe? Sim, UTI aérea. UTI aérea. O cara de repente é acionado de urgência para levar alguém para São Paulo, sei lá, então... a pessoa... Você tem que ter certeza que aquela profissão que você quer agarrar. Exatamente. Porque vão ter os percalços e vai ter também o ônus daquilo que você escolheu. Não vai ter só o bônus. A aviação comercial, ela funciona 24 horas, 7 dias por semana, feriado. Eu cansei de trabalhar, na verdade, desde 2012, todos os... Ou Natal ou Ano Novo eu trabalho. Eu passei vários Ano Novo trabalhando lá. Quando eu entrei na aviação, meu primeiro Ano Novo foi trabalhando no avião. Caramba, primeiro Ano Novo. Você trabalhando, a família ainda. divertindo e... Família divertindo, a família na beira da praia. Aí, assim, liguei pro meu pai pra ver o que eles estavam fazendo. Meu pai na beira da praia, bêbado. Na tomada. Tô aqui na praia. Já loucasse e você loucasse de trabalho, né? Loucasse Só de trabalhando. trabalho. Aí chegou um avião em pane lá e tinha que resolver. E, cara, é complicado. Então, assim, a pessoa ela tem que realmente ter certeza do que ela quer, porque senão depois ela vai se frustrar. Sim. Entendeu? Ela não vai estar disposta, eu quero trabalhar com avião, mas eu não estou disposto a trabalhar final de semana. Eu não estou disposto a passar uma madrugada trabalhando. Eu já cansei de achar que eu vou sair um certo horário e de repente chega o avião tá em pane e o avião ficar... E a gente ter que, sabe, passar do horário muitas horas depois para resolver aquela pane e ter compromisso. Já tive compromisso de médico com meu filho que eu tive que
cancelar porque o avião estava em pane, tinha que resolver aquela pane Sim. para o avião poder, entendeu? E a operação, como você falou, não para. Ela operação exige que não você para. continue se Exatamente. entregando para aquele ofício. Exatamente. Então, é uma decisão muito importante. Se a pessoa está disposta a trabalhar de segunda a sexta horário comercial, na aviação não é. Não é o caso. Não é o Inclusive, caso. você ultimamente, você tava no horário noturno, né? Você eu tava no entrava horário às 23, não lembro. Das 23 às 5. Então é um horário que a pessoa tem que estar disposta também. Uau. É trabalhar por escala, entendeu? Trabalhar de madrugada. Na verdade, você né? tem que viver aviação, respirar aviação e, né? E como diz o ditado, dançar conforme a música. Assim, eu tenho a sorte de ter conhecido minha esposa na aviação e ela sempre trabalhou também. Ela também entendia esse teu Exatamente, lado. até hoje, porque ela não trabalha mais na aviação, ela trabalha na área de viagens hoje, mas eu trabalho na aviação, então eu tenho que trabalhar sábado, eu tenho que trabalhar domingo. Dia Isso de é algo aniversário- normal pra vocês. Dia de aniversário de alguém, dia que vai comemorar, a família vai fazer um churrasco no domingo, na hora do almoço, e eu tô lá atendendo o voo. Entendi. Então tem Poxa. que estar disposto a entender isso. Então, poxa, que legal que você consegue entender e passar para as pessoas que querem, Uhum. né, ir para aviação, esses dois pontos de eu tenho que estudar muito e eu tenho que ter certeza daquilo que eu quero. Porque parece desafiador a pessoa falar assim, não, mas isso é muito chato. Mas quando você faz o que gosta, isso é só um detalhe. É um Entendeu? pequeno detalhe. Desde que você se adapte àquilo, cara, é um vira pequeno detalhe. ônus para vários bônus Exatamente. incríveis, né? Porque você tá Perfeito. dentro do que você gosta, fazendo o que você gosta, então é só um detalhe. É um detalhe que você vai trocar uma rotina normal por uma rotina diferenciada, de escala, mas se você tiver disposto a pagar esse preço para fazer o que você quer, cara, Vale a pena. Vale a pena. E com hoje certeza. você faz isso. Sim, exatamente. Que legal. Tanto como mecânico como piloto, e aí como piloto ainda da linha aérea vem uma particularidade, ou piloto ou comissário, que você ainda vai ficar vários dias fora de casa. Eu ainda vou ao trabalho, independente do horário, do dia da semana, mas eu volto no mesmo dia. Você pra tá casa. morando na mesma cidade onde você trabalha. Exatamente. Eu passo 7 horas fora de casa, apenas. Agora tem gente que voa e fica 5, 6 dias fora de casa. Principalmente É. quem faz internacional. É um preço a se pagar. É um né? preço E a a se pagar. base fora, né? Base fora, exatamente. Às vezes não consegue vir para casa durante a semana, passa vários dias, semanas às vezes fora de casa. Então, se a pessoa ela gostar realmente e quiser pagar esse preço, ela vai ter as vantagens da Que profissão legal. dela. Que legal. Né? Galindo, eu queria dizer que, cara, é maravilhoso poder saber sua história mais. Como eu te falei já antes, eu fiquei pessoalmente, assim, motivado, inspirado pelo exemplo de profissionalismo, de abnegação que você tem, né? A tua empresa tem muita sorte de ter você, tá? Que você já sabe qual é a empresa que você escreveu aí embaixo. Mas assim, tem muita sorte porque você realmente é um profissional completo, que se entrega para a empresa, que, né, pensa no melhor dela. E eu tenho certeza que você vai alcançar os seus objetivos na aviação e inspirou muita gente que ouviu tua história aqui. Da mesma forma que a gente se inspirou com a história do Diego, a gente também está se inspirando com a sua. Legal. Então, pô, obrigado por ter compartilhado com a Eu gente. que agradeço. Obrigado, Diego, por você ter também participado da nossa conversa novamente. Eu que agradeço. E a gente se vê no próximo podcast de Briefing 67. Não vou errar mais, tá? Então, Agora não até erra a próxima mais. aí. Até mais, Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.